não se lembra da onda de calor na Europa no verão de 2022 e 2023? O exemplo mais recente da Índia, que tem sofrido com ondas de calor extremas. E aqui no Brasil, os episódios de chuva no Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas representam um risco real. Essa é a frase do Parag Khanna, ex-consultor de Barack Obama e diretor da Future MAPE, durante o Global Agrobusiness Festival. Khanna reforçou a necessidade urgente de financiamento climático, mencionando que são necessários 10 trilhões de dólares por ano para a adaptação climática, principalmente considerando o cenário em que o mundo não está reduzindo as emissões como esperado. Caio Souza, head da Climatempo em agronegócios, que participou do Fórum Global, trouxe uma análise sobre os riscos climáticos da produção agrícola. Uma seca na Índia, ela impacta o mercado de açúcar no globo inteiro. Então, quando a gente está falando de meteorologia, o impacto na mudança climática, a gente tem que olhar o que está acontecendo aqui no Brasil e o que está acontecendo no mundo. Hoje a gente pôde acompanhar nesse fórum a situação agrícola da região de Botsuana. Então, uma região que tem apenas 45 mil hectares de área produtiva e que está sendo extremamente afetada pelos impactos das mudanças climáticas. Nesse caso, ele vai impactar localmente aquela população, o risco de segurança alimentar daquela população. Mas quando a gente olha para o globo, a gente tem que olhar, por exemplo, como que está o clima na Oceania, na Ásia, nos Estados Unidos, e isso tudo vai impactar no mercado de commodities e na inflação na economia mundial. A gente teve um impacto muito importante na cultura do arroz, em que abriu os nossos olhos para a necessidade, inclusive, de diversificação de cultura. A gente tem um monopólio hoje, né, do Rio Grande do Sul na produção de arroz, o que é muito importante. O mercado gaúcho é fundamental, mas a gente precisa também diversificar um pouco o investimento. Assim como a gente faz com uma carteira financeira, que a gente coloca ativos em determinadas ações, a parte agrícola a gente precisa fazer um pouco disso também, porque as mudanças climáticas elas vão pressionar cada vez mais algumas regiões. Então é importante a gente olhar nesse quesito também. O meteorologista destacou também a importância de mitigar o risco no crédito com relatórios climáticos para ajudar na tomada de decisão. Exatamente, a área de crédito ela é fundamental para o desenvolvimento econômico. Mas para ela continuar sendo círculo virtuoso e cada vez mais impulsionar o crescimento, ela precisa que o crédito ofertado hoje ele seja pago. Então as financeiras, né, as empresas de crédito, elas também precisam pensar no risco climático na concessão daquele crédito. Como tudo na vida, a gente precisa pensar em 3 momentos: no curto, no médio e no longo prazo. Então, no curto prazo, a gente tem que saber a data ideal de fazer um plantio, por exemplo, ou a data certa de fazer uma colheita. Imagina você chegar no final de um ciclo de soja com todo o talhão seco ali pronto para ser colhido e você não olhar a previsão de chuva e perder aquela colheita por causa de uma chuva. Então esse é o curto prazo. O médio é aquele planejamento da semente exata que você tem que usar. E o de longo é o planejamento estratégico do que você vai plantar daqui a 5, 10, 15 anos. Aqui no Brasil, chuvas intensas, alagamentos, secas e ondas de calor têm impactado safras agrícolas. Os ciclos de semeadura e colheita são afetados, que por consequência põem em risco o meio de vida dos agricultores e ameaçam a produção de alimentos. Souza ainda participou do painel no palco Futuro Fértil para debater as adversidades climáticas e afirmou: o que não se mede não se gerencia, mas também o que não se prevê não se planeja. A gente tem que olhar para um cenário mais futuro. Daqui a 6 meses, o que vai acontecer no campo? Então, quebrar a bolha agora é esse momento para entrar com essas informações de mudanças climáticas que são importantíssimas hoje, não só para quem está no campo, mas para a agroindústria também. Quebrar a bolha, Ângela, é democratizar a informação. É a gente chegar com essa informação, ela cada vez mais aplicada para o produtor rural na cultura que ele está. Então, como você estava comentando, previsão do tempo daqui a 6 meses, ela vai dizer qual é a semente, qual é a variedade que você precisa colocar na sua lavoura. Então, isso é fundamental para uma produtividade interessante na questão de grãos. E quando a gente vem falando de cana-de-açúcar, por exemplo, a gente precisa entender uma previsão de safra. E quando a gente está falando de previsão de safra de cana-de-açúcar, a gente está falando de produção de energia, de etanol e de açúcar, fatalmente. Commodities que afetam a economia global e também nacional. A gente andou juntos por aqui, a gente viu bastante empresas, a GTEX, trazendo um pouco de informação também, tecnologia e a tal da inteligência artificial acoplada às suas informações. Como que a Climatempo trouxe essas soluções meteorológicas para esse evento hoje? Então, hoje a Climatempo ela pode entregar para o produtor rural
uma caracterização climática da área produtiva dele e uma projeção para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. E você está falando de inteligência artificial, ela é fundamental no nosso momento de humanidade. Então, cada vez mais a Climatempo vai trazer para dentro dos nossos produtos a inteligência artificial, tanto para a geração de tecnologia, quanto para a democratização da informação. E quando você fala de fazer a previsão mais customizada para esse produtor rural, ele sabendo que ele tem uma fazenda em Mato Grosso e outra em Tocantins, ele também pode ficar tranquilo porque as informações vão ser adequadas para cada região. Com certeza, a gente precisa trazer essa regionalização e às vezes nem sempre uma distância tão grande. Quando a gente está falando de Mato Grosso, Tocantins, com certeza, mas inclusive dentro da própria fazenda, se ela for contínua, ele tem essa diferença de microclima e o produtor sabe. Às vezes chove mais aqui, chove menos ali, então essa informação a gente leva também regionalizada para esse produtor.